Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nosso estudo do Apocalipse, agora no capítulo 10, diz assim, versículo 1 a 2, resumidamente. E vi outro anjo descendo do céu, envolto em nuvem. O rosto era como o sol, tendo na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Um grande anjo, um anjo descendo do céu como uma nuvem. Esse trecho agora de Apocalipse, nós vamos ter um trecho que vai até o capítulo 11, começa aqui no capítulo 10 e vai até o capítulo 11 a 14. Não é exatamente uma sequência do que vemos no capítulo 9. No capítulo 9 vemos a sexta trombeta e o seu conteúdo. E esse trecho que vai do 10, 1 até 11, 14, é meio que um interlúdio. João tem outras visões que não são necessariamente os conteúdos da sexta trombeta. Então, esse trecho, então, é um intervalo, um interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta. É assim que geralmente é compreendido esse pedaço de Apocalipse, que vai falar até das duas testemunhas, como um texto assim, até completo em si mesmo. Nós vamos ver quando chegar lá. João, na verdade, ele vê três anjos aqui, três anjos específicos. Três anjos. O primeiro anjo que ele vê é aquele que diz: quem é digno de desatar os selos? Está lá no capítulo 5. O segundo anjo que ele vê com a grande proclamação é esse anjo aqui, que ele que aparece descendo do céu e volta uma nuvem. E um terceiro anjo vai aparecer, que é o que anuncia a queda da Grande Babilônia, lá no capítulo 18. Caiu a Grande Babilônia. Então são três anjos específicos com três grandes proclamações. Esse já é o segundo. O primeiro nós vimos lá perguntando quem era digno de abrir os selos, de desatar os selos, lá no capítulo 5. Esse anjo está envolto em uma nuvem. E nós vemos em várias passagens do Antigo Testamento, e alguma até do Novo, que a nuvem tem relação com a glória de Deus. Geralmente é assim. Nós vemos lá quando aparece o Shekinah, uma forma de nuvem. No deserto, o povo era, por assim dizer, custodiado por uma nuvem durante o dia. E as nuvens, assim, são geralmente assim uma expressão da glória de Deus, uma imagem simbólica da glória de Deus. Quando Jesus aparece lá na transfiguração, há uma nuvem que os envolve e eles ficam com medo. Quando Pedro, Tiago e João têm aquela visão lá no Monte Tabor, de quando Moisés e Elias aparecem falando com Jesus, é uma nuvem. O próprio Jesus diz que vai vir numa nuvem, quando vier em sua segunda vinda, será numa nuvem no céu. E as dimensões do anjo são dimensões tremendas. Aqui eu resumi, mas eles têm pés como coluna de fogo, os pés como latão polido, tem um arco-íris sobre a cabeça, tem várias questões sobre esse anjo, as dimensões tremendas. A terra inteira é iluminada com a sua glória. Esse anjo é um anjo tremendo. Algumas pessoas dizem, será uma expressão de Jesus aqui, como o anjo do Senhor lá do Antigo Testamento? Provavelmente não, mas é um anjo realmente muito glorioso. Alguns até associam esse anjo com Jesus, por causa de algumas características que ele apresenta, mas outros já pensam que não. Pessoalmente acredito que não. É um anjo glorioso, mas não seria Jesus no caso. Eu sou da opinião que não. E esse anjo ele tem um livrinho aberto, que é diferente daquele livrinho lá do capítulo 5, porque quando ele vê lá o livro selado com 7 selos, é diferente desse livro aqui, porque esse livro está aberto. O livro que aparece lá no capítulo 5, que é um outro proclamo lá do primeiro anjo, uma grande proclamação também, naquele livro, no caso, está fechado com 7 selos. Esse aqui está aberto. E mais para frente no capítulo, nós vamos ver que esse livro já apareceu no capítulo 9, está aparecendo de novo aqui, que é um livro assim cheio de simbologia com relação ao ministério, porque ele é doce nos lábios e amargo no estômago, que é justamente aquela questão da natureza do ministério. Nós vamos ver mais para frente aqui, quando ele detalhar mais com relação a isso. Os pés desse anjo são os pés como os latão, as pernas são colunas de fogo, são como colunas de fogo, e os pés como latão polido. E aqui os pés dele, um pé sobre a terra, um pé sobre o mar, né? Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Também traz um simbolismo aqui, porque o céu e a terra, ó, sobre o mar e sobre aliás, o mar e a terra, não é o céu. Não. Pôs o pé sobre o mar, o pé esquerdo sobre o mar e o direito sobre a terra, simbolizando toda a criação, o terrestre, no caso, a terra e o mar seria a criação terrestre, dizendo o que, simbolicamente aqui?
dizendo sobre os domínios do Senhor, que o Senhor domina sobre a terra e sobre o mar. Aqui é um símbolo da soberania de Deus sobre a criação terrestre, acima de todas as forças da terra, porque, na verdade, a esfera de ação do mal é o céu e a terra, ou os mares e a terra, ou os céus, o mar e a terra, mas aqui se expressa que Deus está acima disso, que o Senhor é soberano sobre todo o elenco da criação terrestre, a expressão simbólica que é essa. Esse anjo, então, vai ter a proclamação que tem essa dimensão da soberania de Deus sobre todas as coisas. Aqui no versículo 3 e 4 diz assim: E bradou com grande voz, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. E eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: Guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. Um brado poderoso que esse anjo dá. Um brado poderoso, que nem um rugido de leão. O versículo, o Salmo 29 fala: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os montes, a voz do Senhor. São 7 características da voz do Senhor. Está lá no Salmo 29. E algumas pessoas associam aqui essas 7 vozes com essas 7 características da voz de Deus que aparece no Salmo 29. A voz do Senhor é poderosa, a primeira coisa que fala. E essa voz desse anjo é uma voz poderosa, uma grande proclamação. Essa voz, como o rugido de leão, denota autoridade por aquele que simboliza o leão. O próprio Senhor Jesus é dito que é o leão da tribo de Judá. Então, o leão simboliza a realeza. Então, é uma simbologia aqui do poder da voz do Senhor nesse anjo e também a sua soberania. E, de modo geral, no Apocalipse, fala aqui, né? Os 7 trovões os 7 trovões proferiram suas próprias vozes. Vozes e trovões também aparecem simbolicamente no Antigo Testamento. Principalmente na cena lá do Monte Sinai, que havia vozes, relâmpagos e trovões, que é a glória de Deus em seu aspecto mais judicioso, que é o aspecto justamente que causa mais medo, até curiosamente. Porque quando Elias está escondido lá no Monte Carmelo, há um trovão, há um terremoto, há um vento poderoso e depois um cicio suave, ou um vento suave. E depois que vem esse vento suave é que Deus começa a falar com Elias. Então, essa imagem ou esse fato assim que com grande conteúdo profético que acontece com Elias no Monte Carmelo, é uma expressão assim de que a voz de Deus não precisa ser necessariamente tremenda ou poderosa, pode ser suave também. Mas nessa imagem especificamente, esse anjo tem a expressão, essa cena desse anjo, tem a expressão de vozes e trovões naquela simbologia do Antigo Testamento, onde vozes e trovões eram também uma voz assim poderosa, judiciosa e poderosa, e que evocavam um temor assim, na humanidade, evocava temor. Justamente por ter esse conteúdo temeroso mesmo, vozes e trovões, no ser humano provoca medo. Mas é a expressão da glória de Deus e do seu poder. E quando João ouve esses 7 trovões, que proferem voz, ou seja, traz um conteúdo, mas é dito a ele que guarda em segredo isso. Agora, é curioso, no livro de Apocalipse, alguma coisa ser guardada em segredo, porque Apocalipse significa justamente revelação. Por que, então, em revelação? O fato é que Deus não nos revela tudo. Nós lemos lá em Coríntios, né, Coríntios capítulo 12, que Paulo diz que tem uma visão tremenda no terceiro céu e não é dado a ele revelar o que ele viu lá. Ele foi arrebatado ao paraíso, mas não recebeu permissão de revelar o que viu ali, o que ouviu ali. E aqui também, João fala, quando ele escuta, ele vai escrever, e o anjo fala: isso aí você não escreve, isso aí você mantém o culto. Há um dia, nós vamos ver mais para frente nessa mesma passagem, há um dia reservado por Deus em que todo o mistério será revelado. Mas até lá haverá sempre coisas que nós não saberemos realmente. A palavra de Deus diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então até que dure o que é em parte, até que dure essa condição nossa aqui, não saberemos de todas as coisas. A coisa que o Senhor vai manter deliberadamente em oculto. Se nos serve de consolo, Deus faz muito mais do que revela.
Até tem um irmão que dizia assim, quando ele se atrasava para um compromisso, acontecia algum problema com o carro e tal, ele ficava tranquilo porque ele dizia assim, eu não sei se Deus me livrou de alguma coisa por aquele atraso. Então ele dizia assim, então vou agradecer a Deus, porque mesmo coisas que eu não entendo que me aborrecem, pode haver até alguma ação de Deus oculta ali que eu realmente não sou capaz de saber. Então o fato é isso, aquilo que Deus oculta são coisas que ele julga como desnecessário que saibamos agora. Então essas vozes dos trovões não foi revelada a João e João está, por assim dizer, tranquilo quanto a isso, porque aquilo que Deus quer revelar, ele revela. Ou aquilo que podemos saber agora, isso ele nos sabe. A palavra de Deus diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. Portanto, aquilo que está oculto é porque tem que permanecer oculto mesmo. Tá? No capítulo 10, no versículo 5 a 7, continuando, diz assim: Então, o anjo que vi jurou por aquele que vive pelo século dos séculos. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Já não haverá demora. Isso João está ouvindo lá no primeiro século. Nós estamos 20 séculos depois dele e ainda estamos esperando. Então, na verdade, há uma grande demora sim, né? Mas levamos em conta que o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Nós sentimos como grande demora, mas para o Senhor isso aqui é só um instante. Então esse anjo fala, né? Não haverá mais demora, esse anjo poderoso, esse anjo tremendo aqui. Mas no dia das vozes do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, cumprir-se-á o mistério de Deus, que é o grande mistério da história e das eras, o plano de Deus. É uma coisa oculta, a trajetória humana e o seu sentido mais profundo. Nós conhecemos parte desse sentido porque somos servos do Senhor. Mas aquele que é o sentido maior da história e da trajetória humana, esse sentido maior será plenamente revelado no tempo certo. Isso que está oculto perante a humanidade. E que é revelado a nós parcialmente, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mesmo nós, que sabemos o sentido da nossa trajetória, que sabemos o sentido da história humana, que será concluída na segunda vinda de Cristo, nós que sabemos disso, sabemos ainda parcialmente. Mas haverá um dia em que tudo será revelado. E aqui esse anjo fala que haverá esse dia. E são os dias da voz do sétimo anjo. Esse sétimo anjo aqui, que tocará a sua trombeta, é o sétimo anjo que é referido em várias passagens. Jesus diz que na sua segunda vinda, ele reunirá os seus escolhidos com grande clangor de trombeta. Reunirá seus escolhidos dos quatro ventos com grande clangor de trombeta. Som poderoso de trombeta. Paulo também diz que haverá um som de trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Haverá um som tremendo de trombeta, que é o som dessa trombeta desse sétimo anjo. Então se cumprirá o mistério de Deus, tudo será revelado. Eu me lembro uma vez que estava conversando com um empreiteiro de mão de obra lá em Itanhaém, e estavam falando que Jesus viria julgar a humanidade. E ele disse, não, mas a pessoa não é julgada quando morre. Quando a pessoa morre, ela não é julgada por Deus? Não vai para o céu, para o inferno? Sim. A parábola do rico e Lázaro expressa claramente isso. E há várias passagens que referem a isso. Que há um juízo imediato por ocasião da morte. Sim, as pessoas vão para o céu, para o inferno assim que morrem, é verdade. Então por que Jesus vai julgar também no último dia? Bom, vai ter esse julgamento também. Então Jesus vai julgar e todo mundo vai voltar para o mesmo lugar que estava antes. E ele falou, mas para que isso então? Para que dois juízes? Acontece que na segunda vinda de Cristo se cumprirá o mistério de Deus. E o grande trama de todas as eras, aquela trama que começou no céu e que se estende sobre a terra, essa trama será revelada e terá um fim. Porque se não houver a segunda vinda de Cristo, esse processo não termina nunca. Haverá sempre pessoas nascendo e morrendo, e nunca vai acabar isso. Mas haverá um tempo, e esse tempo é na segunda vinda de Cristo, e esse tempo será anunciado por esse anjo com grande clangor de trombeta, esse tempo, do momento da segunda vinda de Cristo,
será revelado, será desvelada a história para todos. Porque a humanidade inteirinha entenderá tudo. Será assim o dia eterno. E depois desse dia não haverá mais a temporalidade. A temporalidade será superada pela eternidade. Haverá apenas o estado eterno. Os novos céus e a nova terra para os remidos e o fogo e o enxofre para os condenados. Porque, na verdade, nós não fomos criados para viver como um espírito abstrato no céu, como anjos. Nosso domicílio é a terra. Uma terra que será glorificada também, que será transformada também. Porque os novos céus e a nova terra são a superação desses céus e dessa terra que temos agora. E isso acontecerá, como já vimos no momento da segunda vinda de Cristo, como já vimos lá em segunda carta de Pedro. Nesse dia aqui, será o mesmo dia que os elementos se desfarão abrasados e haverá um novo céu e uma nova terra. Então, todo esse sistema passará pelo fogo do juízo. Tudo isso está na segunda vinda de Cristo. No momento em que o Senhor Jesus será glorificado e devolverá o reino a Deus Pai. E Deus será tudo em todos, como está lá em 1 Coríntios 15. Então, o significado da segunda vinda de Cristo é tremendo. É o fim da história, é o fim da trajetória humana sobre a Terra, é o fim da temporalidade, é o fim de todas as coisas. E o começo do estado eterno, aonde Satanás e seus anjos serão condenados, lançados no lago de fogo e enxofre, assim como aqueles que não aceitaram o evangelho serão também condenados com essa mesma condenação. E os remidos de todas as horas serão redimidos em seus corpos, porque se nós vamos para o céu, o fato é que nosso corpo dorme no pó da terra. Nosso corpo não é redimido agora, no momento da ocasião da morte física. A nossa parte abstrata, o nosso corpo, o nosso espírito e alma, e vão realmente para Deus, no caso do salvo. Assim como esse mesmo espírito e alma vai para o inferno no caso do perdido. Mas o corpo em si está no pó da terra, ele está desfeito. No momento da segunda vinda de Cristo, todos serão ressuscitados. Os que morrerem serão ressuscitados com corpos gloriosos. Tanto faz se esse corpo glorioso será para os novos céus e a nova terra, no caso do eleito, no caso do salvo, ou se é para o lago de fogo e enxofre, para aqueles que participarão da condenação de Satanás e de seus anjos. Mas haverá uma ressurreição. Haverá um corpo glorioso, que é o corpo para a eternidade. No nosso caso, nosso corpo será glorificado e habitaremos novos céus e a nova terra, que obviamente só temos imagem simbólica disso. Nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Será esse dia que isso vai acontecer. A nova Jerusalém, que desce do céu como noiva adornada para o seu esposo, que é o novo céu e a nova terra. Vai acontecer nesse dia aqui. Então, a segunda vinda de Cristo inclui tudo isso. O desfecho da trama dos séculos, o desfecho e o entendimento pleno, tanto para salvos quanto para perdidos, de tudo que estava envolvido na cruz de Cristo. Nós temos essa revelação agora, mas será pleno isso. E que aqui diz, segundo o que ele anunciou aos seus servos, os profetas. Ou seja, parte disso nós já sabemos. Porque os seus servos, os profetas, são os profetas do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. E aqui nós temos que entender profetas como uma identidade maior do povo de Deus. Não apenas aquele ofício específico da profecia ou do dom da profecia, mas a identidade do povo de Deus como aquele povo que porta a palavra de Deus e que anuncia a palavra de Deus para a humanidade nesse tempo. Porque nós temos anunciado isso. Temos anunciado isso. Que há um Senhor, que há uma redenção e que há também uma condenação. Isso tudo nós temos anunciado. E o caráter do povo de Deus, com esse caráter profético, é aquilo que o povo de Deus traz em si. O profeta é aquele que porta a palavra de Deus. E nós somos os profetas agora. Com ou sem o dom de profecia, de maneira mais específica, mas nós somos as pessoas que trazem a palavra de Deus. Estamos anunciando a palavra de Deus. Até esse dia em que o Senhor virá e julgará todas as coisas através do seu servo Jesus. E dará fecho a toda essa trama. Isso que é o ponto importante de entender. Versículo 8 a 11, terminando, diz assim: a voz que ouvi, vinda do céu, estava dizendo: vai e toma o livro da mão do anjo. Então me falou: toma-o e devora-o. Ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes
muitos povos e nações, continua teu ministério. Toma o livrinho. É uma expressão que aparece lá em Ezequiel, no comecinho do profeta Ezequiel, no capítulo 3, versículo 1 a 3, é essa mesma expressão. O Ezequiel também toma esse livrinho e o come. E aqui é o que, simbolicamente? A necessidade de se devorar a palavra de Deus. A necessidade de se introjetar a palavra de Deus, de tê-la dentro de si. Simbolicamente é expresso aqui. Isso. Quando Jesus estava na beira do poço, os discípulos trouxeram alimento. Senhor, vem comer. Ele disse, tem um alimento que vocês não conhecem. Eles disseram, será que alguém trouxe um McLanche para ele aí? Alguém foi no McDonald's ali, no Burger King, comprou alguma coisa para ele? Aí depois ele explicou, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e levar a termo a sua obra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida, diria assim, é esse livrinho aqui, que é o todo daquilo que o profeta tem que anunciar, que é o todo daquilo que nós temos que encarnar e anunciar como parte da nossa mensagem. Porque o devorar o livro é o comer a palavra de Deus e o ser a sua voz. Que é um livro doce, que é um livro amargo, que tem em seu conteúdo a bênção e a prova, o doce e o amargo, que é, infelizmente, onde muitos derrapam, é onde muitos são derrotados, infelizmente. Porque querem a bênção, mas não querem a prova. Querem o doce, mas não querem o amargo. Mas a palavra de Deus sendo parte do nosso caráter, sendo parte daquilo que temos que trazer para dentro de nossas vidas e deixar que seja fundo em nossa alma, essa palavra de Deus, ela traz necessariamente a bênção e a prova, sem acomodações. Sem acomodações. Aqueles que querem só o mel são os adeptos da teologia da prosperidade, são os desigrejados, são os que não vivem uma vida de verdadeira santidade perante o Senhor. Infelizmente são esses, querem só o mel, só. Não querem o amargo. Da prova, muitas vezes, da renúncia, da dor, da decepção, da tristeza. Mas o profeta e a igreja, como nação de profetas, devem entender isso. O doce e o amargo fazem parte do anúncio do evangelho, daquilo que ingerimos da palavra de Deus e que temos proferi-la também com todos os seus custos, tanto no processo de introjeção, tanto no processo da digestão da palavra de Deus, com aquilo que ela faz em nossa alma, quanto também no processo exterior do seu anúncio, que também traz provas. E muitos dos servos do Senhor, como nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, tem que se esconder, tem que ser cerrado ao meio, enfim. Várias coisas acontecem nesse processo, incluso no doce e no amargo desse livrinho. E João fala, é necessário ainda que profetizes. Por quê? Porque temos que profetizar aquilo que a palavra de Deus nos leva a profetizar. Isso sem nenhuma acomodação. Há pessoas que hoje em dia estão sendo processadas porque não estão acomodando a palavra de Deus aos avanços, por exemplo, da agenda LGBT, por exemplo. E há pessoas sendo processadas aqui. Daqui a pouco estaremos sendo presos por causa disso, mas não podemos acomodar. Não podemos acomodar. O amargo faz parte e temos que engolir o amargo também. Lá no livro do profeta Jonas, nós lemos isso, que Jonas se recusa a cumprir o seu papel de profeta. E é severamente advertido. Por quê? Porque a nossa missão e a nossa identidade espiritual estão conjugados aqui. Esse livro é aquele que nós engolimos e introjetamos da palavra de Deus. E assumimos a bênção, assumimos a graça, assumimos a paz de espírito, assumimos as esperanças gloriosas que essa palavra encerra, mas também a sua parte amarga, mas também as contradições, mas também a possibilidade de sermos rejeitados. Nos evangelhos nós lemos sobre os talentos e as dispensações de Deus. E Jesus diz, ninguém pode ser meu discípulo se não renunciar a si mesmo, se não negar-se a si mesmo. E esse negar-se a si mesmo é parte do amargo e daquele que está implicado nesse amargo do evangelho. Eu insisto no amargo aqui, porque ninguém tem dificuldade com o doce. Vira para o seu irmão do lado, diz que ele é uma bênção. Vira para o seu irmão do lado, ninguém tem dificuldade com isso, com coisas assim gloriosas. Ninguém tem dificuldade com isso.
A dificuldade começa quando vem a fatura, quando vem a parte assim que corresponde ao sofrimento e à prova. Aí é que muitos acomodam, aí é que muitos renegam, aí é que muitos não querem congregar, querem ser desigrejados. Por quê? Porque o amargo corresponde à convivência com problemas que a igreja tem. A igreja não é feita de anjos perfeitos, é feita de pessoas falhas. E muitos saem das igrejas porque não querem encarar isso. E muitos acomodam a palavra, acomodam em relação ao pecado, acomodam em relação à fornicação, acomodam em relação ao homossexualismo, porque não querem pagar o preço de serem rechaçados pelo mundo, de serem chamados de discurso de ódio, preconceito, essas bobagens todas que tem hoje em dia. Então, muita gente acomodando por causa disso. Mas o próprio Senhor Jesus diz: é necessário que se negue a si mesmo com todo o seu preço. Ninguém é capaz de tomar esse livro e comê-lo sem renúncia e sem perda. Essa é a mensagem de sempre. E quando o Apocalipse fala, quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É isso que diz em cada exortação, a cada igreja. Quem tiver ouvidos, ouça. Porque esse ouvir é o ouvir que inclui toda a renúncia e toda a obediência à palavra do Senhor em tudo aquilo em que ela implica para nós. Principalmente em perda e principalmente em negação de si mesmo. Amém? Entendamos isso e assumamos, portanto, esse livrinho com o seu conteúdo, para que sejamos realmente esses profetas que profetizam a povos e nações, assim como João, sendo assim, como é que eu vou dizer, a continuidade de sempre do povo de Deus e aquele que representa no mundo como sal e como luz. Amém? Deus abençoe.